como ser visto como alguém confiante e ser respeitado e admirado pelas pessoas. Eu aprendi isso na prática, convivendo presencialmente com os líderes mais respeitados do Brasil. Pessoas que faturam bilhões anualmente com a internet, criadores de conteúdo que fecham contratos milionários todos os meses, líderes de empresas bilionárias com negócios internacionais, e em todos esses anos observando esses caras eu aprendi que existe um padrão objetivo na forma que eles se comunicam. São 5 pontos que toda pessoa que transmite autoridade tem em sua comunicação. Quem é levado a sério, quem consegue convencer os outros, quem consegue se conectar com facilidade e ser admirado pelas pessoas, segue invariavelmente esses 5 padrões de comunicação de elite. E hoje eu vou te mostrar como ajustar a comunicação que você tem hoje, a sua forma de falar, a sua forma de se posicionar, para que você também consiga transmitir e potencializar ainda mais a sua confiança. Até o fim do vídeo você vai saber como se comunicar igual a elite, quais ajustes fazer na sua comunicação e como se sentir mais confiante sempre que você for falar, independente da situação. Tudo isso depois da vinheta. Fala pessoal, aqui quem fala é o Vitor Santos, eu sou especialista em comportamento e comunicação não verbal e você está no canal Metaforando, o maior canal de linguagem corporal do mundo. E uma coisa que quase ninguém sabe é que a forma que eu me comunico nem sempre foi essa. Meu jeito padrão de me comunicar era muito mais desleixado, eu não me preocupava, por exemplo, com a minha impostação vocal, com os meus gestos, da forma que eu me preocupo hoje. E sabe por que eu não me preocupava com a minha comunicação? Simplesmente porque eu, naturalmente, sou um cara tímido. Olha só, não sei se você sabia disso. Eu precisei estudar comportamento não verbal, passar mais de 10 anos trabalhando nessa área, trabalhar como perito observando o comportamento dos outros e ter convivido com milionários e bilionários para então entender qual forma eu ia utilizar para me comunicar, para transmitir autoridade, enfim, chegar ao ponto que eu cheguei de ser o dono do maior canal do mundo no meu nicho, chegando a 9 milhões de seguidores somando todas as redes sociais. E uma coisa ruim que eu descobri na minha jornada é que nem todo mundo segue esse caminho que eu segui. Eu conheci pessoas muito boas que na hora que abriam a boca, na hora que se posicionavam, não sabiam como transmitir confiança e ninguém levava a sério. E isso tudo ocorre por conta de um erro muito comum. Você sabe qual que é? Basicamente existe um erro extremamente comum, que é o seguinte: as pessoas falam geralmente querendo que os outros gostem delas. Isso é uma crença, inclusive, chamada de validação por terceiros. Você quer ter a sua figura validada pelas pessoas ao seu redor. E qual que é o erro nisso? O grande erro é que você não deveria falar tendo como objetivo que as pessoas gostem, ou não discordem, ou não entrem em conflito com você. Mas sim, seu objetivo deveria ser falar para liderar as pessoas ao seu redor, ou para transmitir confiança na sua fala. Perceba que quando eu penso em me sentir mais confiante, eu não necessariamente estou preocupado com o que vão achar de mim. Só que a maioria das pessoas não pensa assim. A maioria pensa em: preciso falar de uma forma boa para que os outros não deem risada de mim. Preciso falar de uma forma boa para que as pessoas gostem de mim. Então a pessoa está sempre achando que a comunicação dela só vai ser boa a depender do que os outros ao redor acham. E isso é um baita erro. Já anota aí. Quando você prioriza a aceitação, a sua linguagem fica defensiva. E linguagem defensiva comunica insegurança. Mesmo quando você está falando algo que domina ou quando você está certo. Para o que você está fazendo aqui agora e escreve nos comentários qual foi a última vez que você se sentiu inseguro ou insegura comunicando algo. Uma apresentação, um pitch de vendas, uma negociação ou uma simples conversa. Comenta aqui, porque eu quero entender em que cenário você se sente mais inseguro ou insegura quando vai se comunicar. Essa minha jornada conhecendo várias pessoas de alto nível, grandes líderes, me levou para 5 pontos em comum. Ou seja, são 5 pontos que todos esses grandes líderes têm na hora que eles vão se comunicar. Quando eles cedem esses 5 pontinhos, eles conseguem transmitir confiança e autoridade sempre que falam e são ovacionados, aplaudidos e admirados pelos outros, mesmo que eles não estejam pensando em ser aplaudidos num primeiro momento. O que é muito engraçado de se pensar, né? Um paradoxo. Primeiro ponto: líderes não pedem permissão para existir. Isso na prática quer dizer que frases que despertam um sentimento de dúvida tendem a afastar você da imagem de liderança. Frases como eu acho, talvez, pode ser, provavelmente, não sei se faz sentido, podem até parecer inofensivas e demonstrar uma boa intenção no primeiro momento. Só que o grande problema é que elas funcionam como amortecedores de impacto. Elas avisam o cérebro da outra pessoa: olha, não leve tão a sério isso que eu tô falando. Quando você diz algo como olha, eu acho, na minha opinião, o melhor a fazer deveria, poderia ser, tarará, tarará, você pode até pensar que está sendo humilde, mas na verdade você está se diminuindo na frente do outro. Faço uma simples comparação. Se eu fosse falar para você desse boné, da importância desse boné, do peso que esse boné carrega, e falasse algo como olha, eu acho que se você colocasse esse boné, provavelmente, né, acredito que você poderia transmitir mais autoridade, assim. Acho que daria certo. Seguinte, cara, se você utilizar esse boné, as pessoas vão te enxergar como alguém muito mais confiante, vão enxergar autoridade em você e vão associar a sua imagem, a sua presença ao cara que usou esse boné
antes de você. Vão te enxergar como uma verdadeira lenda. Você consegue perceber a diferença na forma de se comunicar? Como eu tiro as palavras que geram dúvida? Esse é o primeiro ponto que você pode ajustar hoje na sua comunicação. Lembrando que você deve levar o contexto em conta. Então, existem cenários que você precisa utilizar palavras que não estejam tão associadas à certeza, como, por exemplo, num contexto científico. Um cientista vai falar, provavelmente, determinada coisa pode acontecer. E não 100% das vezes isso vai acontecer. Então é isso, leve sempre o contexto em conta. Segundo ponto, alto nível de emoção diminui a sua imagem de autoridade. Existe uma associação quase que automática no cérebro. Descontrole emocional é percebido como insegurança ou baixa capacidade de autocontrole das próprias faculdades mentais. Não importa se o que você está falando é justo, se você está do lado certo da história, é automático. Começou a berrar, gritar, chorar, demonstrou descontrole, as outras pessoas verão você com menos credibilidade. Voz muito acelerada, justificativas muito longas, tom muito reativo, gestos muito exagerados, muito longos, volume vocal muito alto, falando muito agudo, é quase que invariável. As pessoas vão ver você como um descontrolado, uma descontrolada e não vão confiar em você. Infelizmente é isso. Porque tudo isso comunica perda de autocontrole. Visualiza o seguinte cenário, ó, uma cama elástica ou pula-pula. Se você soltar um peso em cima dela ou se alguém pular, a cama elástica vai empurrar a pessoa de volta e vai ficar balançando. Mesmo se você pular e sair da cama elástica, ela vai continuar lá balançando. Super reativa, super exagerada. Agora, se você jogar algo em cima de um colchão, se for aqueles colchões ortopédicos principalmente, que são mais rígidos, o colchão não vai ficar pulando. Ele vai responder o mínimo possível na medida para empurrar aquele objeto de volta. É exatamente assim que você tem que ser. Você não pode ser igual a cama elástica, ficar lá super reativo. Você tem que ser como um colchão. Pode até ter uma resposta, mas não aquela resposta exagerada. Terceiro ponto. Líderes não falam mais palavras. Eles falam pouco, mas com peso. Um erro comum é achar que preencher o silêncio botando um monte de palavra é algo que vai fazer você ser percebido como uma autoridade. Não vai. Falar muito para explicar uma coisa que poderia ter sido explicada com menos palavras, justificativas longuíssimas, ficar falando pelos cotovelos, ficar falando sem sentido, pode até parecer sinal de empatia, mas na prática as pessoas vão perceber você como alguém ruidoso. Uma pessoa ruidosa fala muito, fala demais. É aquela pessoa que os outros não querem conversar ou querem conversar rápido, ou quando sabem que vão conversar com você e falar, ah, meu Deus, nossa, vou conversar com fulano, nossa, fulano fala pra dar com o pau. E o problema é que quando os outros percebem você dessa forma, você vira a pessoa ruidosa. E ninguém gosta de ruído. A verdade é essa, a gente gosta do quê? De uma música, uma melodia harmoniosa, ruído. Bota na televisão chiando lá, você não consegue passar muito tempo perto daquilo. Então não seja uma pessoa ruidosa, caso contrário as pessoas não vão querer ficar conversando com você. Então antes de uma reunião, antes de uma conversa, pesquise aquilo que vai ser discutido e ensaie ou separe na sua cabeça bullet points do que é que você vai falar, para que você não tenha que ficar falando muito para procurar no meio da conversa aquilo que você vai falar. Então, cara, sabe o que é? Pô, bacana, a gente entrou aqui na reunião, né, cara? Eu precisava falar com você um negócio muito importante, inclusive, cara, como é que é o negócio, o nome que, puta, cara, esqueci, deu um branco agora. A gente pensa tanta coisa durante o dia, né, cara? A gente vai, tem tanta coisa pra fazer, aí você falou que tinha pra ter reunião, eu falei, pô, vamos fazer reunião, tá, tava animado, tá, mas aí eu fiquei até um pouco ansioso, cara, confesso que hoje eu não almocei, não tomei café da manhã direito, né, então assim, cara, eu tô meio preocupado, mas assim, vamos lá. Reunião, o que eu queria falar com você, cara? Bom, bacana, show, vamos lá. Pra hoje, né, que a gente marcou, era bem importante, cara, nossa, não consigo lembrar, não seja essa pessoa. Ninguém vai te enxergar como uma autoridade falando dessa forma. A autoridade nasce de intenção clara. Quando você fala e a sua fala tem peso, a pessoa percebe que você respeitou o seu tempo e o dela. Então antes de uma conversa, principalmente uma conversa importante, se pergunte, eu vou entrar nessa reunião para resolver o quê? O que eu preciso falar? O que a outra pessoa quer saber? Ou o que ela espera dessa conversa, dessa reunião? Tendo isso respondido na sua mente, garanto que você vai falar pouco, mas vai falar com autoridade. Quarto ponto, quem faz perguntas domina a conversa. Isso é invariável. Se você é a pessoa que está sempre respondendo em todas as conversas, você é aquele que está cedendo o território e não vai ser visto como autoridade. Você não precisa ter todas as respostas para liderar, você precisa fazer as perguntas certas. Pode perceber, quando você é abordado por um policial, claro que isso existe um contexto, mas pense no ato da abordagem. Quem responde, você ou o policial? Você. O policial pergunta, e aí, cidadão? Seu nome, tá vindo da onde, tá indo pra onde, o que tem na sua mochila, e você fica lá, percebe como você tá numa posição submissa? Claro, existe um contexto pra isso, mas como eu falei, perceba como o simples ato de você ser a pessoa que tá se justificando e não a pessoa que está perguntando, transforma você na figura submissa naquele encontro. Pessoas comuns oferecem opiniões, líderes geralmente fazem perguntas estratégicas, e quando você pergunta,
inclusive se for uma pergunta estratégica, a outra pessoa percebe que você entende, não só entende o tema, não só está interessado, como está querendo saber ainda mais. Por isso que está perguntando. A pessoa se sente então respeitada e sente que você está prestando atenção nela, o que faz ela enxergar você com ainda mais admiração. Então, ao invés de sair falando pelos cotovelos, comece a perguntar. Em vez de falar, olha, eu acho que você deveria fazer blá 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 blá, pergunte quais dados você está utilizando para tomar essa decisão. Em vez de falar algo como, olha, eu acho legal o que você está fazendo, eu gosto do que você está fazendo, pergunte para a pessoa, você está feliz com o seu resultado? O que você acha disso? E qual você acha que é o problema na sua situação agora? E como você acha que poderia ser solucionado? E qual seria o resultado ideal para você? Com base no que a pessoa está falando, você vai desenvolver uma conversa. Mas o fato é, se colocar na posição de perguntador, claro que você não precisa ser um interrogador, mas sendo a pessoa que está fazendo perguntas, você sai da posição de julgado para a posição de condutor da conversa. E isso é muito importante. Só que presta atenção, porque tudo isso que a gente aprendeu até agora pode desmoronar se você não executar bem o nosso último e quinto ponto. Quinto ponto, tempo e espaço são autoridade. Líderes respeitam o próprio tempo e por isso os outros respeitam eles também. Estar em todas as conversas, opinar sobre tudo, querer estar em todos os eventos, ou extremo contrário, nunca sair de casa, nunca ir para evento nenhum. Isso não é presença, isso é diluição. Se você não sabe quando falar não, se você fala ok para tudo, topa qualquer reunião, topa qualquer conversa, topa conversar com qualquer pessoa, por mais chato que seja perceber isso, você está diluindo a sua imagem como alguém que é comum, que está em qualquer lugar para qualquer pessoa. E se é isso que você quer, tudo bem, não tem problema. Mas se você quer ser visto como um líder, você tem que saber quando falar não. Eu vou contar para vocês uma história. Em determinada situação, eu estava para fechar uma publicidade, uma parceria, um negócio que seria muito lucrativo para mim. Ia me render alguns milhares de reais para fazer uma coisa bem simples, que é divulgar um produto, no caso era um estabelecimento, para minha base, para os meus milhares e milhões de seguidores. Só que coincidentemente a reunião com essa marca era na mesma semana que a minha filha ia nascer. Então eu já falei isso de início, no meio da conversa. Falei, olha que bacana, eu consigo resolver o seu problema assim, dessa forma, etc e tal. Consigo atender vocês entregando esse combo aqui de entregáveis, né, de Reels, de Stories. Eu só não consigo fazer essa primeira reunião nessa data aqui, porque é bem no dia que a minha filha vai nascer. Mas a gente pode fazer um dia antes ou um dia depois. O que vocês preferem? Não, porque o diretor de marketing só pode nessa data, seria muito importante que você participasse. Então eu educadamente disse mais uma vez que eu não poderia participar, porque era a data do nascimento da minha filha, que por óbvio eu não perderia o nascimento da minha filha por coisa nenhuma. E eles insistiram, não, mas seria muito importante que fosse nessa data, você não consegue participar depois do parto, antes do parto. Eu simplesmente parei de responder, não respondi mais. Então, ter uma comunicação de autoridade é saber também quando falar não, quando respeitar o seu tempo, o seu limite, o seu espaço, os valores que você acredita. Porque se você sai falando amém pra tudo e pra todos, você não é uma autoridade, você é uma bandeirinha que vira pra qualquer lado a depender de que lado tá o vento. E isso, meus amigos, vai fazer com que você perca a imagem de autoridade e seja visto como um oportunista. Eu garanto que não tem coisa pior. Portanto, lembre-se de aplicar esses 5 pontos na sua comunicação quando você quiser transmitir mais confiança e mais autoridade e se sentir em paz consigo mesmo, se sentir bem com você, que é o mais importante. Além de transmitir confiança, eu me sinto mais confiante quando eu aplico esses 5 pontos. Se esse vídeo te mostrou um caminho que você até então não sabia e você já entendeu que vai aplicar isso e potencializar a sua comunicação, eu peço que você comente aqui embaixo qual área da sua vida você quer mudar hoje, se é no profissional, no pessoal, e comente a palavra confiança ou comunicação para que mais vídeos como esse cheguem até você e potencializem ainda mais a sua própria confiança. Não deixe de curtir, compartilhar esse vídeo também para que mais pessoas recebam esse conteúdo. E eu te vejo no nosso próximo vídeo então. Um grande abraço. Até lá!